uma missão impossível aí conseguir eleger alguém. Há algum caminho para engajar novamente a classe média na política? Os senhores pretendem preencher esse espaço de alguma forma? Eu acho que a classe média, ela, de modo geral, ela está sempre engajada quando comparada com as demais classes sociais, né? Quem faz política nas democracias ocidentais, por via de regra, é a classe média. A elite, ela opera a política e as pessoas mais pobres, elas acabam sendo alvo de um marketing de um lado ou de outro, né? Isso, infelizmente, num modelo de país muito desigual como a gente tem, funciona assim. A classe média brasileira, e se eu fizer um recorte de idade e eu pegar as gerações mais novas, eles estão desengajados mesmo. E aí, agora, com esse, vamos dizer, com a nova natureza política da tal da geração Z, que é o que todo mundo comenta, você está vendo uma mudança nesse perfil, nesse padrão. Então, a geração Z vem muito engajada, muito radicalizada, as mulheres à esquerda e os homens à direita. E isso tende a ser, vamos dizer, uma espécie de farol que vai guiar boa parte da atividade política, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está vendo revoluções da geração Z acontecendo em Madagascar, Nepal, agora no México. Sim. A gente vê a ascensão de uma figura muito controversa que é o Nick Fuentes nos Estados Unidos. E no Brasil, a maior referência disso seria nós. Nós estamos trazendo um discurso geracional para o debate público no Brasil. E isso está engajando uma parte da classe média jovem. A classe média mais velha, a gente poderia colocar, é o pessoal que estava engajado com o Bolsonaro. Essas pessoas estão se desengajando, porque a causa do bolsonarismo meio que morreu. E é possível trazer essas pessoas para o projeto de vocês? Sim, os jovens virão. Naturalmente, eles não são grandes financiadores por serem jovens, mas eles podem suprir isso com energia, participação. E a gente está conseguindo fazer muita coisa com isso. Basicamente, montar um partido usando essa energia. E quanto a esse eleitor, né, dentro desse retrato, em especial dos brasileiros de até 35 anos, existe ali a percepção também de uma descrença muito grande em partidos, em instituições políticas de modo geral. O senhor avalia que ao registrar um partido, se colocar nas urnas, é possível atrair? Aí eu não falo do brasileiro que já conhece o MBL, que já está engajado. Eu falo de alcançar realmente esse eleitor que perdeu a crença, por diversas razões que a gente pode discutir, perdeu a crença em qualquer partido, em qualquer candidato. O senhor acredita que é possível? O projeto de vocês, ele tem capacidade de dialogar com esse brasileiro? É uma grande pergunta, porque a gente vê fases de engajamento maior, de desengajamento. Houve realmente entre 15 e 2019 um super engajamento e houve uma grande frustração, ficando só no bolsonarismo aquelas pessoas que eram fanáticas pelo Bolsonaro. A ideia de você engajar para mudar o Brasil, que acaba se refletindo depois se aderir a um partido, ela é a ideia que a gente tem que buscar. Então, a gente primeiro escolheu quem são as pessoas que estavam com a gente, essas pessoas jovens. Elas estão engajadas de fato, elas estão sonhando o mesmo sonho que a gente. Se esse teu sonho vai transbordar para as pessoas mais velhas, em especial, é o desafio. Se a gente fizer isso, inclusive, a gente ganha a eleição presidencial e vamos fazer muitos deputados. Então, essa é uma pergunta que eu preciso responder ao longo do processo. Perfeito. Temos algumas pistas, mas vamos buscar responder ela. Perfeito. E ainda nessa discussão partidária, o senhor já disse mais de uma vez que, embora os partidos da esquerda, PT, PCdoB, PSOL especialmente, estejam num campo antagônico ao MBL, agora ao Missão, eles são partidos. Eles têm programas, enfim, têm seus projetos. Por outro lado, a direita não tem partidos, né? Tem siglas ali que abrigam, eventualmente, lideranças, mas não tem partidos efetivamente do ponto de vista programático. Por quê? Porque a direita até agora não conseguiu se organizar em um partido. Porque o fenômeno de direita recente no Brasil, ele é uma direita de internet. Então ele obedece a critérios vinculativos em termos de relações sociais, até afetos e modos de relação que são tocados por estímulos algorítmicos de like, de engajamento, de audiência. E isso vem com um preço. E o preço é que você não tem vínculos de lealdade verdadeiros e um amigo seu pode deixar de ser amigo seu e te dar um exposed ou fazer um vídeo te atacando do ponto de vista político, caso isso dê likes. Nós vivemos isso com o Fernando Holliday, que é um ex-MBL, que fez um cálculo, eu vou me dar bem aqui no Bolsonaro, mas eu vou xingar pessoas que foram meus amigos e nunca falharam comigo. E isso mostra, assim, a traição é premiada, a baixeza é premiada, a perfídia é premiada. E aí, quando você constrói um grupo político, um movimento, um campo político da direita, baseado nisso, você vai ter várias pessoas que vão ser muito grandes. Só que nenhuma delas está articulada. E aí você consegue ver que a direita não consegue articular grandes projetos, não consegue montar partidos políticos, não consegue tocar movimentos políticos, não consegue ter um projeto consistente de longo prazo. Qual é o único lugar que é uma ilha que funciona dentro da direita? Chama-se Movimento Brasil Livre e hoje Partido Missão. E por quê? Porque nós negamos, na nossa lógica interna, esse sistema de relação oportunístico. A gente tenta colocar as pessoas mais capazes em posições de destaque, e essas pessoas capazes, elas têm que ajudar a conduzir
o todo, e não basicamente ser guiado por pessoas que ficam populares. Entendendo esse drama, se a direita toda fosse mais MBL, a direita com certeza derrotaria a esquerda sempre, porque a direita consegue ser mais numerosa e ela fala com pessoas que são ativas e produtivas na sociedade civil. Mas não é o caso. E assim, essa doença infantil da direita, que é a vontade de ser famoso em rede social, que produz um Luva de Pedreiro na mídia e um Cleitinho, que é a versão política do Luva de Pedreiro na política, ou uma Virgínia, que é um Nicolas. Isso precisa ser combatido. A direita só vai chegar ao poder, exercer poder, se ela superar esse problema. E o senhor, assim,